Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos aprender sobre função afim. A gente já teve uma introdução sobre funções, como funciona, mas agora a gente vai aprender sobre função afim, que é, na verdade, uma função de primeiro grau. E a gente vai entender como ela funciona e, posteriormente, a gente vai entender como é que a gente consegue esboçar o gráfico de uma função afim. Então, a forma geral de uma função afim é o f com o x dentro do parênteses igual a vezes x mais b, em que o vezes não é necessário aparecer, fica x mais b. Então, a gente pode colocar f de x ou simplesmente trocar o f de x por y. Y igual a x mais b. É a mesma coisa, tá? A única coisa que foi trocado é f de x por y. Então aqui, ó, o f com o x dentro do parênteses lê-se f de x. Então a gente, quando observa isso aqui, fala que isso aqui é f de x. Ou seja, é a função na variável x. E f de x é a mesma coisa que y, foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. F de x é a mesma coisa que trocar ele por y, tá? A e b são os coeficientes numéricos, ou seja, a e b são números, né? Em que o a, que é o coeficiente a, sempre acompanha a letra x. Ó, então, na frente do x, o valorzinho que tem é sempre referente ao coeficiente numérico a. O b é o termo independente, é aquele número que fica sozinho, não tem nenhuma letra junto com ele. Então, todo número que estiver sozinho, que não tem nenhuma letra acompanhando, que no caso aqui, né, vai ser o coeficiente b. O x é a variável independente, porque é através do valor do x que a gente vai encontrar os outros valores. Então, vai haver momentos, principalmente quando a gente fizer gráfico de uma função afim, a gente vai escolher valores para x. Pode ser qualquer valor que a gente quiser, tá? Desde que caiba no gráfico e seja plausível para a gente colocar no gráfico. Tá? Então, o x é a variável independente. E o y é a variável dependente, ou seja, o valor do y vai depender de quanto a gente vai colocar para x. Então, depende do valor de x, vai ter o valor de y. Se eu mudar o valor de x, eu vou obter um outro resultado para y. Ok? Geralmente. Então, por exemplo, aqui, ó, dada a função f de x igual a 6x menos 5, determine f de menos 2, f de 0 e f de 5. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente já viu isso aqui em vídeos anteriores. Então, é a função, no lugar do x, ó, que é f de x, está aqui o menos 2. Ou seja, na minha função, aonde tem o x, eu vou substituir por menos 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, 6 vezes. Agora vem o x. Eu vou colocar aqui, ó, o menos 2. Mas como esse cara é um número negativo, e eu estou substituindo o número negativo no lugar de uma letra, então eu sou obrigado a colocar parênteses. Porque muita gente, se não colocar parênteses, vai fazer 6 menos 2, que vai dar 4. E não é. É 6 vezes menos 2, que vai dar menos 12. É diferente. Então, substituir o x por menos 2. Agora continuo a copiar aqui a função. Menos 5. Então, a função aqui é a mesma. Copiei a mesma coisa aqui, só que no lugar do x eu coloquei o menos 2. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. No lugar do x a gente vai colocar o 0. Aqui no lugar do x a gente vai colocar o 5. Vamos resolver isso aqui primeiro. 6 vezes menos 2. O 6 é positivo. Tem uma multiplicação entre a regra de sinais. Regra de sinais entre multiplicação, divisão e parênteses com sinais consecutivos. Então, mais com menos vai dar menos. 6 vezes 2, 12, menos 5. Então, aqui, ó, o f de menos 2
é igual a menos 12 menos 5. Continuando aqui, ó, f de menos 2 vai ser igual. Se eu estou devendo 12 e fico devendo mais 5, aqui é que mora a dúvida de vários alunos. Muita gente fala, professor, mas menos com menos é mais. Aqui não existe multiplicação. Então, se eu tenho uma dívida de R$12 e eu tenho uma outra dívida de R$5, então no total eu tenho uma dívida de R$17. Então, o f de menos 2 vai valer menos 17. Lembrando que a regra de sinal entra na multiplicação, que não é o caso, não tem multiplicação aqui, na divisão, que também não tem divisão, ou parênteses com sinais consecutivos, que também não é o caso. Então, aqui tem uma dívida de 12, uma dívida de 5, somando as duas, juntando as duas dívidas, a gente vai ficar devendo 17. Agora, usando o mesmo raciocínio aqui para a letra B, calcular f de 0. Então, vai ficar 6 vezes. No lugar do x, que é 6 vezes x, eu coloco 0. E continuo a copiar o restante, menos 5. Então, f de 0 vai ser igual a 6 vezes 0, qualquer multiplicação por 0 vai dar 0. Menos 5. Então, f de 0 vai ser igual a 0 menos 5, vai dar menos 5. Eu não tenho nada, eu gasto 5, vou ficar devendo 5. Então, a resposta, f de 0, é igual a menos 5. Agora vamos calcular a última, que é o f de 5. Então, aqui vai ficar 6 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o 5. Ô professor, esse 5 aí não precisa do parênteses? Esse 5 aqui não precisa do parênteses porque ele é positivo. Se ele fosse negativo, como no caso do menos 2, teria que colocar parênteses. Mas como ele é positivo, não há necessidade. Ok? Aí copio o restante igual. 6 vezes x, que é 5, menos 5. Então, f de 5 vai ser igual. Lembrando que numa expressão numérica a gente resolve sempre multiplicação e divisão primeiro, né? Então, 6 vezes 5 vai dar 30, menos 5. Então, o f de 5 vai ser igual a 30 menos 5 vai dar 25. Essa é a nossa resposta. Então, notem que eu estou mudando o valor do x. Ó, no lugar do x eu estou colocando valores diferentes. E eu estou obtendo valores diferentes. Ok? Aqui nós temos alguns tipos de funções, que é a função afim, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Então, uma função crescente, ela ocorre quando o valor de x aumenta, o valor de y aumenta também. Então, se eu for aumentando o valor do x e eu obter valores de y maiores também do que o anterior, então é uma função crescente. A função decrescente acontece o contrário. Quanto mais eu aumento o valor do x, mais baixo eu vou obtendo valores para y. Então essa é uma função decrescente. E a função constante é, quanto mais o valor de x aumenta, o valor de y não vai se alterar, não vai sair do lugar, vai dar sempre o mesmo resultado. Então a gente pode definir uma função, né, se ela é crescente, decrescente ou constante, apenas observando a função. E a gente vai observar justamente o coeficiente a. Por isso a importância de saber qual é o coeficiente a, qual é o coeficiente b. O coeficiente a é sempre aquele que fica na frente do x. Quando não tem nada na frente do x, a gente considera como 1. Então aqui, ó, são os três casos aqui. Quando o coeficiente a é positivo, maior que zero, a função é crescente. Aqui um exemplo, ó, f de x igual a 3x menos 2. Quem é que está na frente do x? O 3. Esse 3 é positivo. Sempre que o valor que está na frente do x for positivo, maior que zero, a nossa função sempre vai ser crescente. Então, só olhando para a função, eu já sei se a função é crescente, decrescente ou constante.
Agora vamos para a próxima. Quando o coeficiente a é negativo, a função é decrescente. Observando aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 10. Qual é o valor que tem na frente do x? O menos 2. É negativo, portanto, a função é decrescente. Ok? Agora, quando o coeficiente a é nulo, ou seja, é igual a zero, a função é constante. Então aqui, ó, f de x igual a 0x mais 4. O que tem na frente do x? Tem o zero. Sempre que for o zero, a gente tem uma função constante. Porque não importa o valor que eu colocar para x, 0 vezes o valor que eu colocar para x vai dar 0, mais 4 vai dar sempre 4. Então, por isso que é chamado de função constante. Não importa o valor do x, o meu resultado sempre vai ser o mesmo. E nesse caso aqui vai ser o 4. Ok? Então, sempre observando a função, consigo definir se é crescente, decrescente ou constante. Crescente quando a é maior que zero, decrescente quando a é menor que zero e constante quando a é igual a zero. Aqui a gente vai falar sobre o gráfico da função afim. A gente não vai ver o gráfico em si agora, como a gente monta agora, tá? Isso aqui é uma preparação para a continuação do conteúdo. Aí sim a gente vai ver como é que a gente monta os gráficos dessa função afim. Mas todo gráfico de função afim sempre vai ser uma reta. Sempre é reta. Tá? Não vai ter curva, não vai ter desvio, sempre vai ser uma reta. E essa reta é sempre infinita para ambos os lados. Então, a gente também pode determinar se uma função é crescente, decrescente ou constante apenas observando o gráfico dela. O gráfico no plano cartesiano, eixo x, que é o eixo horizontal, eixo y, que é o eixo vertical. E o que a gente vai observar? A gente vai observar o comportamento da reta que está no gráfico. E a gente vai observar esse comportamento da esquerda para a direita. É como se fosse ler uma frase. A gente vai ler uma frase. Vai ler a frase, começa da esquerda e vai indo para a direita. Ok? Então, a gente vai observar aqui, ó. Função crescente, ó. Da esquerda para a direita, a reta sobe. Então, olha só. A reta está aqui, ó. Aqui está o eixo x. Está aqui. Eixo y. E a reta está aqui, ó. Tem 3 pontinhos para cá, 3 pontinhos para cá, para indicar que ela é infinita para ambos os lados. Da esquerda para a direita, essa reta está subindo. Olha só, esse é o sentido da reta. Então, se da esquerda para a direita a minha reta está subindo, só olhando para esse gráfico aqui, sem saber valor nenhum, não precisa saber valor nenhum, só olhando para ele, eu sei que essa é uma função crescente. A função decrescente, da esquerda para a direita, a reta vai descer. Então, vamos observar aqui, ó, o eixo x está aqui, o eixo y está aqui. Olha a reta onde é que está. Também 3 pontinhos para lá, 3 pontinhos para cá, para indicar a infinitude. E a gente está observando ó, que da esquerda para a direita, ó, à medida que eu vou indo mais para a direita, essa reta está descendo. Quando isso acontece, eu tenho uma função decrescente. E a função constante é quando essa reta nem sobe e nem desce. Então acontece isso aqui, ó, tá aqui o eixo x, o eixo y, e olha aqui onde é que está a reta. Ó. Ela não está nem subindo e nem descendo, ela está paralela ao eixo x. Então, toda vez que eu tenho essa reta aqui paralela ao eixo x, eu vou ter uma função constante, ok? Aqui eu coloquei, ó, esboçando o gráfico de uma função afim. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Mas só para deixar um gostinho aí. Então, como é que a gente vai resolver? Vocês já podem ir começando a pensar na maneira de resolução disso aqui, ok? Então, dada a função f de x igual a x mais 2, faça o gráfico, né? Ou esboce o gráfico, que é a mesma coisa, são sinônimos, e determine se a função é crescente, decrescente ou constante.
Se fosse só para determinar se a função é crescente, decrescente ou constante, estava fácil, não precisava fazer cálculo nenhum. É só observar. Olha só, aqui está o x. O que tem na frente dele? Não tem nenhum número, então a gente considera como 1. 1 é maior, menor ou igual a 0? O 1, com certeza, é maior que 0. Então, toda vez que eu tenho um valor na frente do x que é positivo, maior que 0, a minha função é crescente. Então, já sei de cara que a função é crescente. Ok? E como é que a gente faz o gráfico dessa função? Simples, a gente faz uma tabelinha. E essa tabela eu vou explicar no vídeo seguinte como é que faz. E a gente vai esboçar o gráfico dessa função. E eu vou mostrar para vocês que qualquer ponto que eu calcular aqui vai estar em cima sempre da mesma reta. Então, uma boa semana a todos aí e que todos fiquem bem. Até mais!